Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Amém. No nosso início de culto, eu quero recordar a você as palavras de Jesus em João, no capítulo 4, quando ele diz que o Pai está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se por um lado a Bíblia diz que eu e você somos convidados a buscar a Deus, a procurar, a ir em busca, por outro lado a Escritura também diz que Deus também está à nossa procura. Existem momentos que nós nos debatemos com a nossa dificuldade de buscar a Deus, de procurar a Deus, de encontrar a Deus, mas a boa notícia é que Deus também está à procura de corações que o adoram em espírito e em verdade. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé nesse nosso início de culto de ceia, que nos lembra o quanto Deus nos mostrou através de Jesus que Ele quer ter comunhão conosco e quer que nós também tenhamos comunhão uns com os outros. A ceia é esse símbolo, é essa lembrança do quanto Deus está à procura da humanidade, do quanto Deus quer que todos se assentem em volta de uma mesma mesa e desfrutem da comunhão com Ele, e desfrutem da comunhão uns com os outros. Vamos orar esse nosso início. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por esse domingo, te louvamos, ó Senhor, por esse início de mês de outubro, te bendizemos porque Tu nos lembras que se por um lado nós estamos à procura de Ti, e nós esbarramos nas nossas dificuldades, e nós, ó Deus, por mais que nos empenhemos em Te buscar, às vezes, Senhor, ó Pai, nos abatemos, esbarramos nas nossas dificuldades, nas nossas resistências interiores, mas a boa notícia é que também o Senhor está à procura, o Senhor está à busca, o Senhor também vem ao nosso encontro, o Senhor também se fez carne, veio aqui, se fez gente como a gente, para conversar a nossa língua, para nos reconciliar contigo, para que, ó Deus, em Jesus Tu viesses nos anunciar o caminho aceitável do Senhor, o ano, o tempo aceitável do Senhor. Nós te bendizemos nessa hora, Senhor Deus, e colocamos esse tempo diante de Ti, que Teu Espírito nos envolva, que nós desfrutemos da comunhão bendita que nos é oferecida por Teu Filho Jesus Cristo, este Teu Filho amado que nos deu vida abundante. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, nós te bendizemos, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Você possa, quando o Senhor aí no seu coração, estar louvando o Senhor bem louvado, meus irmãos. Eu não entendo desse ano final da filha do Ayayali, e essa semana eu fui envolver ali, e a gente contando para ele, antes de minha pele lá na igreja, e disse: Pai, vocês tinham coragem, né? Eu lembrei da palavra do Senhor que diz assim, que a alegria do Senhor, a nossa força é. Você pode sentir alegria hoje estar na casa de Deus, porque você é filho de Deus, e Ele te ama, né? E fez um grande sacrifício por nós. Você pode ter uma alegria, apesar de estar de máscara, né? Deus não está vendo a sua boca se mexer, mas o seu coração sim. Amém? Amém. Vamos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
pensando esse ato de louvor a Deus, eu quero te pedir que abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 e 18, quando o apóstolo Paulo orienta os ricos do presente século. Mas para orientar os ricos, o apóstolo Paulo traz um princípio que deve nortear a vida de ricos ou não ricos, de gente que acumulou muito recurso financeiro ou gente que não vive essa experiência. O princípio serve para todos. E aí Paulo diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, diz assim: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E aí ele prossegue. Então, o que é que serve tanto para o rico como para aquele ou aquela não rico, não rica? É que Deus
concede-nos recursos, e esses recursos são para o nosso deleite, são para o nosso prazer. Esses recursos são postos na nossa mão para que nós desfrutemos, para que eu e você desfrutemos. Deus não nos dá para que nós não desfrutemos, é para que nós desfrutemos. No entanto, o apóstolo Paulo diz que não é apenas isso. Os recursos que Deus coloca na nossa mão não é simplesmente para que nós desfrutemos. O apóstolo Paulo diz, ao exortar os ricos, mas evoca um princípio que vale para todos, é que nós somos desafiados a repartir o que Deus coloca na nossa mão. Deus coloca na nossa mão para que nós desfrutemos, mas também para que nós saibamos repartir. Duas razões pelas quais Deus nos abençoa colocando recurso nas nossas mãos: para que nós desfrutemos, para que a nossa casa desfrute, para que a gente se deleite, para que a gente desfrute do prazer, da alegria, do conforto, enfim, de tudo aquilo que esses recursos podem nos beneficiar. Mas também Deus espera de mim e de você que nós saibamos repartir tudo aquilo que Ele coloca na nossa mão. Essa é uma hora de nós nos lembrarmos disso. Portanto, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, no final do culto, ao sair, você pode depositar lá no gasofilácio, está lá atrás. Você não fará isso agora, mas que Deus renove no meu coração, no teu, esse desejo de desfrutar com alegria do que Deus coloca na nossa mão, mas ao mesmo tempo perguntar a Deus: quem o Senhor quer que eu abençoe? Porque eu sei que o Senhor quer que eu reparta também aquilo que tu me deste. Amém? Que seja assim. Eu quero te convidar nesse culto de ceia. Nós fazemos uma pausa aí na nossa série sobre Josué. Eu quero te convidar a abrir, como é culto de ceia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 31, um texto conhecido nosso. O texto que Jesus alerta Pedro que ele vai negá-lo por 3 vezes antes que o galo cante. O verso 31, se você encontrou, mantenha aí aberto. Lucas 22, verso 31, diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém? Senhor, está aqui a tua palavra, Deus. Nós te pedimos que o teu Espírito, que é santo, nos ministre, Senhor. Que a tua palavra nos seja revelada, que o nosso coração acolha com toda reverência a tua palavra, que nós nos deixemos ser transformados pela tua palavra, sermos santificados pela tua palavra. Faz assim, Pai, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A expressão que eu gostaria que você focasse, prestasse atenção, está no verso 32, quando Jesus, ao falar com Pedro, diz: quando tu te converteres, lá no final, a última expressão diz: fortalece os teus irmãos. Quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. A ideia que Jesus traz para Pedro é que os irmãos, os amigos, os demais discípulos, são homens com fraquezas e que vão precisar ser fortalecidos por Pedro,
Eu gostaria que você pensasse nessa palavra, fraqueza. Fraqueza. Estes homens carregavam fraquezas. Pedro teria que lidar também com as fraquezas de seus irmãos. Assim como um pai precisa lidar com as fraquezas de seus filhos, como uma mãe precisa lidar com as fraquezas de seus filhos, como um cônjuge precisa lidar com as fraquezas, né, do seu companheiro ou da sua companheira. A vida coloca diante de nós, queiramos ou não, pessoas que revelam para nós suas fraquezas. E não é muito difícil nós enxergarmos as fraquezas dos outros, as fraquezas dos nossos filhos, as fraquezas dos nossos pais, a fraqueza do nosso cônjuge, a fraqueza de um colega de trabalho, a fraqueza de quem é patrão, enxergar a fraqueza de um funcionário, ou de quem é funcionário, enxergar a fraqueza do patrão. Não é muito difícil. E é dessas coisas que Jesus está falando para Pedro. Pedro, você precisa aprender a lidar com as fraquezas dos seus irmãos, com as fraquezas dos seus irmãos, porque às vezes, irmãos e irmãs, ao nos deparar com as fraquezas dos nossos irmãos, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, do colega de trabalho, do patrão, do funcionário, seja lá de quem for, do vizinho, a gente corre o risco de lidar com a fraqueza do outro, naquela dinâmica da balança enganosa, que é descrita lá em Levíticos, que Jesus retoma lá em Mateus 7. Qual é a dinâmica da balança enganosa? É a dinâmica de 2 pesos e 2, o quê? Vocês lembram? 2 medidas. Ou seja, é o sujeito que tem um peso para comprar e tem um peso para vender. Quando ele compra trigo, ele tem um peso cujo rótulo diz 1 quilo, mas na verdade é 1,5 kg, é 1,3 kg, é 1,2 kg. Ele compra 1,2 kg por 1 quilo, mas na hora de vender o mesmo trigo, ele tem um outro peso que ele tira de um lugar secreto, e esse peso tem um rótulo também de 1 quilo. Mas no entanto, esse peso não é um peso de 1 quilo, é um peso de 700 gramas, de 800 gramas, né? Quem sabe de 900. O que Jesus quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? O que Levíticos quer dizer com isso? A balança enganosa quer dizer que às vezes nós somos generosos, misericordiosos com as nossas fraquezas, mas com as fraquezas do outro, com os erros do outro, com os tropeços do outro, com as pisadas na bola do outro, com os pecados do outro, com as transgressões do outro. Nós somos severos, nós somos rígidos, nós somos inflexíveis, nós não queremos explicações, nós não aceitamos justificativas, nós não engolimos desculpas, nós não enxergamos razões para tal tropeço, nós achamos que nós jamais cometeríamos tal erro. Então essa é a dinâmica da balança enganosa, e nós corremos o risco, e parece que Jesus quer também ensinar Pedro sobre isso, quer te ensinar sobre isso, que nós vamos nos deparar com as fraquezas do outro, ou da outra, mas existe uma tentação sempre presente, a da balança enganosa, de nós lidarmos com a fraqueza do outro como se nós nem fraqueza tivéssemos, de nós lidarmos com o tropeço do outro como se nós nunca tivéssemos tropeçado, de nós lidarmos com as ofensas do outro como se nós nunca tivéssemos ofendido ninguém. Essa é a dinâmica da balança enganosa, 2 pesos e 2 medidas. Ou existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade que alguém descreveu como aquela prática de
um certo cinismo, que é olhar para a fraqueza do outro e fazer de conta que nem fraqueza é. Sabe aquela dinâmica do sujeito pecou, transgrediu, está na cara, todo mundo viu, e aí você age de modo cínico até, como se nem fraqueza fosse, como se não fosse pecado, como se não fosse transgressão, está na cara que é, e aí você age como se não fosse. Essa é uma outra tentação, porque nós não queremos agir conforme a balança enganosa, e às vezes a gente vai para um outro extremo, que é uma atitude um pouco cínica. Jesus chamaria de hipócrita, mas que também é um outro extremo. É um outro extremo. Agora, como é que a gente lida com as fraquezas dos outros? O que Jesus tem a nos dizer aqui? O que Jesus ensinou Pedro, que serve para mim e para você? Você que é pai, que é mãe, que é casado, casada, você que lida com patrão, você que lida com gente, com pessoas, você que tem amigos, você que é gente, que está lidando com fraqueza dos outros o tempo todo. Como é que a gente lida com as fraquezas, com os pecados, com as transgressões alheias? Bom, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que, assim como Pedro, nós precisamos conhecer as nossas fraquezas. Pedro ouve de Jesus, no verso 31, não é à toa, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Jesus chama Pedro de quê? Verso 31, de que Jesus chama Pedro? Simão, Simão, como se dissesse Alessandro, Alessandro, João, João. É um alerta de Jesus. Mas é interessante, porque a palavra Pedro tem a ver com rocha. Simão já denota mais um caniço agitado pelo vento, inconstância, é símbolo de inconstância. Pedro vai viver essa experiência de perceber o quanto ele é inconstante, o quanto ele tem pouco de firmeza, o quanto ele tem pouco de semelhança com rocha, com firmeza, né? Com alguém que aguenta o saculejo da vida, que aguenta os vendavais da vida, os trancos que a vida traz. Aliás, Jesus usa uma imagem no verso 31, dizendo que Satanás nos pediu para peneirar. Satanás vai jogar você numa peneira, Pedro. E a figura aqui é do sujeito que joga o trigo com palha e tudo na peneira e vai chacoalhando, jogando para o alto, o vento sopra e vai levando a palha, vai deixando o fruto na peneira. Parece que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você vai ver, Pedro, o quanto de palha tem na sua vida. Você vai perceber que de repente esse volume todo na peneira é mais palha do que fruto, é mais palha do que trigo. Pedro vai fazer essa viagem de descobrir as suas fraquezas, de descobrir o quanto tem de palha na sua vida, mais do que ele imagina. Pedro, por exemplo, vai descobrir que no verso 33, quando Jesus anuncia o que vai acontecer, e Pedro diz assim, o que Pedro diz? Eu estou o quê? Verso 33, o que Pedro diz? Estou pronto. Nessa viagem que Pedro vai fazer, não é para o Taiaiá, não é para uma viagem lá para o lugar das suas fraquezas, Pedro vai descobrir que ele não está pronto, coisa nenhuma. Que Pedro não está pronto. Pedro não está pronto a tudo por Jesus. Pedro não está pronto a fazer qualquer coisa por Jesus. Jesus permite que ele faça essa viagem, de descobrir que não está pronto, como imaginava, como dizia estar. Aliás, lá em João 21, quando Jesus ressuscita e vai conversar com Pedro, proposital, Jesus pergunta para Pedro que vocês lembram? Tu me amas? Pergunta para Pedro. E a palavra que Jesus usa para falar tu me amas, a palavra amor ali é a palavra ágape, que é um amor sacrificial, é um amor capaz de dar a vida.
é um amor divino, é um amor incondicional, é um amor sem interesse, é o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, não se exaspera, não se ressente do mal, não busca seus próprios interesses, conforme Paulo descreve em 1 Coríntios 13. E aí Pedro responde para Jesus, quando Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Aí Pedro responde assim: eu amo, sim. Só que esse amo não é ágape que Pedro responde. Esse amo é um amor de amigo, não é um amor ágape. Digamos assim, um amor imperfeito. Ora, Pedro, que havia dito que estava pronto a ir com Jesus até a morte, agora em João 21, quando Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama mesmo? Aí Pedro diz: Senhor, eu amo, mas é com amor imperfeito. Eu amo, mas é com amor imperfeito. E aí Jesus ainda diz: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro é perguntado por 3 vezes. 3 vezes, e com tristeza ele responde: Senhor, eu amo, mas é amor imperfeito. Eu não estou pronto para tudo. Eu não estou pronto a ir muito longe com o Senhor. Eu sei que eu deveria. Eu sei que está aí alguém diante de mim que eu deveria dar a vida por ele, mas eu não estou pronto, Senhor. Eu não amo o Senhor com esse amor com o qual o Senhor me ama. Não amo. Meu amor é imperfeito. Meu amor de pai é imperfeito. Se Pedro fosse pastor, eu diria: o meu amor de pastor é imperfeito. Não amo as ovelhas como deveria. Se Pedro fosse questionado sobre o seu amor conjugal, ele diria: Senhor, o meu amor conjugal é perfeito. Não amo o meu cônjuge como deveria. Não amo meus filhos como deveria. Meu amor é imperfeito. Eu, como filho, não amo meu pai como deveria, minha mãe como deveria, porque o meu amor é imperfeito. Pedro faz essa viagem para o mundo das suas fraquezas, porque Jesus sabe que eu e você e Pedro só podemos lidar com as fraquezas dos outros com honestidade, sem cinismo, sem hipocrisia, se nós conhecermos um pouco das nossas fraquezas, das nossas. É por isso que me incomoda quando pessoas o tempo todo dizem ser ministradas por Deus, mas sempre sobre o pecado dos outros, sempre sobre o pecado dos outros. Isaías foi pego nisso, quando no capítulo 5 ele diz: ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles que acordam já embriagados, ai daqueles que se enriquecem às custas dos, ai daqueles, ai daqueles. E no capítulo 6 ele é surpreendido no templo, quando ele vê a glória de Deus, e aí ele não diz ai daqueles, ele diz ai de mim. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías mergulhou no mundo das suas fraquezas. Então não há como lidar com as fraquezas, não há como ser um pai, uma mãe, um cônjuge, um cidadão, um funcionário, um patrão, um colega de trabalho honesto, à luz da palavra de Deus, se nós não formos levados para esse lugar onde nós conhecemos as nossas fraquezas. A experiência de Pedro, ela é tão forte que, se eu e você prosseguirmos no texto, no capítulo 22 ainda, quando lá no verso 61, quando Jesus fita os olhos em Pedro, e Pedro se lembra das palavras de Jesus, no verso 61, do mesmo capítulo 22, e aí o verso 62 diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu diria assim, irmãos, com todo temor, nós não temos autoridade para lidar com fraqueza de ninguém, se nós não tivermos ainda a experiência de sermos levados pelo Espírito ao lugar das nossas fraquezas, onde nós choramos amargamente por perceber a nossa fraqueza, o nosso tropeço, a maldade que nos habita, a transgressão que cometemos. Essa é a experiência de Pedro.
e chora amargamente, porque negaram conhecer Jesus por 3 vezes. Enquanto a gente não faz essa viagem, fatalmente nós vamos praticar a dinâmica da balança enganosa do cinismo, quando a gente lida com fraqueza alheia. Agora, quando a gente permite o Senhor nos levar para esse lugar, onde a gente conhece as nossas fraquezas, onde a gente tem acesso, pensando nessa casa bonita e cheirosa, como lá no interior de Minas, tantas casas bonitas e cheirosas, mas que ao dar a volta e descer para o porão, hoje tem muito porão que é mais bonito que muita casa, mas naquela época, lá no interior de Minas, porão era sinal de teia de aranha, de rato, de mau cheiro, de lugar inabitável. Então, aquela casa tão cheirosa e bonita, quando alguém dava a volta, ia lá visitar o porão daquela casa, via que essa mesma casa tinha um espaço tão feio, tão inabitável, tão cheio de teia de aranha, onde os ratos transitavam com liberdade, onde havia todo tipo de coisa suja por ali, de tranqueira por ali, a mesma casa. E às vezes o Senhor quer nos tirar desse lugar de bons odores e cheiros e nos levar lá no porão da nossa alma e enxergar as teias de aranha, os ratos, a comida podre, enxergar o pecado. É porque é nesse lugar que a gente se quebranta, nesse lugar onde a graça de Deus nos visita de modo poderoso. Eu diria até, irmãos, pensando em 2 Coríntios 12, a experiência do apóstolo Paulo, quando ele disse que ia levado ao 3º céu, e para que ele não se ensoberbecesse pela excelência das revelações, ele disse: foi-me dado um espinho na carne, e eu descobri que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu diria que, se por um lado Paulo foi tentado a se ensoberbecer, porque ele foi levado para o andar de cima, o 3º céu, o andar de cima, nós também somos tentados, quando Deus nos leva para o andar de baixo, para a gente enxergar as fraquezas e o lixo da vida do outro. A gente também é tentado a se ensoberbecer do mesmo modo. É o outro lado da mesma moeda, chamado soberbo. Quando a gente vê glória de Deus demais, Deus precisa, às vezes, na linguagem de Paulo, nos permitir espinhos na carne, porque a gente fica bobo, fica abobalhado com essas coisas, não sabe lidar com elas, tende a se tornar arrogante, assim como a gente, quando vê tropeço demais, transgressão demais, fraqueza demais na vida do outro, a gente também se acha superior. É a outra face da mesma moeda. E a gente só consegue lidar com a fraqueza dos outros quando a gente conhece as nossas. Segunda coisa, a gente só lida bem com fraqueza alheia quando a gente percebe também, irmãos, como Jesus lida com as nossas fraquezas. Como é que Jesus lida com as nossas fraquezas? Observa aí no verso 32, quando Jesus diz que Satanás vai peneirar Pedro, aí no 32 ele diz: eu porém roguei por ti. Roguei por ti, Pedro. Eu orei por você. Eu intercedi por você. Eu não quero que você se torne pura palha, que a sua vida seja vida sem fruto e se torne mera palha. Eu roguei por você. Eu clamei ao Pai por ti. Eu intercedi por você, Pedro. Então, como Jesus lida? Intercede por nós, ora por nós, clama por nós, roga ao Pai em nosso favor. Como é que Jesus lida com a fraqueza de Pedro? Além de clamar, Jesus diz o seguinte no verso 32: quando tu te converteres, há um otimismo, uma esperança da parte de Jesus. Jesus confia em Pedro, apesar da experiência que ele vai viver. Jesus confia que ele vai se converter.
que Ele vai voltar, que Ele vai dar a meia volta e vai regressar ao caminho onde Ele estava antes. Jesus lida assim, nos mostrando que mesmo quando a gente não acredita na gente, Ele acredita que nós vamos voltar para o caminho, voltar para a vereda reta, voltar para o pastoreio do bom pastor, voltar para as veredas da justiça, para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. Vamos voltar para debaixo do cajado do Senhor, que é o nosso pastor, porque ainda quando a gente andar pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum. Então Jesus espera que a gente volte para debaixo do pastoreio do Senhor. Ele é o nosso pastor. Agora é interessante que toda essa experiência também mostra para nós que Jesus lida com as nossas fraquezas, lidou com as fraquezas de Pedro, de um modo interessante. Jesus não deixa Pedro iludido, porque o que Pedro diz aqui, o que às vezes eu e você dizemos, é uma ilusão. Quando Pedro diz: eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte, essa é uma afirmação ilusória, não é verdade, é ilusão. Quem sabe no máximo um sonho de Pedro, mas ele não está disposto a isso, porque nem ele conhece seu coração de certo, direito, em profundidade. Tem lugares do nosso coração que a gente nunca visitou, que a gente não sabe, mas o Senhor sabe. Os lugares mais escuros do nosso coração o Senhor conhece, são claros, são bem visíveis aos olhos do Senhor. Agora, Jesus, ao lidar com a nossa fraqueza, Ele não nos deixa iludidos, achando que há força onde há fraqueza, que nós estamos prontos para tudo, se nós não estamos prontos a andar 100 metros a mais. Então é interessante, porque Jesus não deixa Pedro alegremente iludido, porque às vezes a pessoa vive uma alegria que é fruto de uma ilusão, de uma mentira, de um conto, de uma história que não é verdadeira, e aquilo alimenta uma alegria, mas é uma alegria baseada na mentira, não na verdade. E por que às vezes as pessoas vivem alegremente enganadas? Porque nesse mundo onde a verdade não habita, eu crio e imagino o que eu quero. Como eu me lembro certa feita de um irmão que viveu feliz por causa de uma promessa de um emprego, e para encurtar a história, depois ele descobriu que estava sendo enganado, que aquela proposta de emprego tão encantadora, tão fascinante, era uma história mentirosa, mas ele foi fazendo absurdos por conta dessa história mentirosa, que ele queria que fosse verdade, principalmente se a mentira é algo que queremos que seja verdade, a gente agarra ela com unhas e dentes. Mas Jesus não veio para deixar a gente feliz às custas da mentira e do engano. Jesus até nos permite cair numa certa tristeza, porque Ele tira o véu e mostra para a gente a verdade. Pedro não fica iludido com Jesus. Jesus mostra para ele as suas fraquezas, e Jesus mostra para ele como Jesus lida com as suas fraquezas. Para a gente encerrar, irmãos, nós estamos preparados para lidar com as fraquezas das pessoas, não porque nós não temos fraquezas, ou não porque as nossas fraquezas são em menor número. O pastor lida com as fraquezas dos irmãos porque ele tem fraquezas em menor número. Não é isso. Isso não é isso que a Bíblia diz. Por que alguém está capacitado para lidar com fraquezas das pessoas? Porque ele foi visitado por Jesus, fortalecido por Jesus, ao viver e se encontrar com as suas fraquezas. Quem sabe chorar com o Pedro amargamente por causa das suas fraquezas. Ele experimentou o fortalecimento do Senhor ao se
ao se encontrar com as suas fraquezas. É isso que capacita um homem, uma mulher a lidar com a fraqueza das pessoas. E aí ele lida com honestidade, sem cinismo, ele sabe o que é fraqueza, ele sabe também que tem um Senhor que nos fortalece nas nossas fraquezas. Eu quero te convidar a se colocar de pé, enquanto o pessoal do louvor vai se preparar para entoar um cântico, porque o que é a ceia, irmãos e irmãs, se não é a lembrança de que Jesus veio aqui lidar com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com as nossas transgressões. E o que pode acontecer com a minha vida, com a sua vida, quando a gente experimenta o toque de Jesus nas nossas fraquezas, e a gente se levantar e crer que nós estamos capacitados por Jesus para lidar com as fraquezas das pessoas à nossa volta, não com julgamento, mas com instrumento de cura. Enquanto você ouve esse cântico, coloque a sua vida, prepare o seu coração, para ceiar, para comer do pão, tomar do cálice, na certeza de que você, quem sabe, teve a experiência de conhecer as suas fraquezas em profundidade. Mas o mais importante é como Jesus nos fortalece nessa experiência, quando nós vemos e sentimos as nossas fraquezas. Coloque a sua vida diante de Deus, fale com o Senhor nesse tempo.
aleluia, Senhor, nós te bendizemos, te glorificamos. Rogamos que, como essa canção, Senhor, o Senhor nos faça, ó Deus, ser homens e mulheres que oram, dizendo: importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que o Senhor nos conduza a esse lugar onde nós conhecemos claramente as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, onde o nosso coração se quebranta, onde a nossa alma se derrama diante de Ti, onde nós percebemos que nós somos pó, que nós somos barro, que nós somos vasos frágeis, mas que o Senhor pode colocar em nós a excelência do seu poder, pode soprar em nós o fôlego de vida, o Senhor pode soprar vida plena, vida rica, vida abundante em nós, vasos frágeis de barro. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o apóstolo Paulo nos diz que é na fraqueza é que o teu poder se aperfeiçoa, que nós descobramos, percebamos, ó Deus, e algumas vezes, se preciso for, choremos amargamente por conta das nossas fraquezas, a olhar, no momento em que os nossos olhares se cruzarem, o nosso olhar com o olhar de Jesus, é o olhar da compaixão, é o olhar da cura, é o olhar da restauração, é o olhar que diz: filho, eu não te condeno, levanta-te, vai, não peques mais. Oh Deus bendito, que nós redescobramos a cada dia como é que Jesus lida com as nossas fraquezas, Senhor. Ele é aquele que diz: eu roguei ao Pai por ti. Quando tu te converteres, quando tu te levantares, quando tu fores curado, quando tu fores levantado, quando tu fores cheio do Espírito de meu Pai, levanta e vai, ó Espírito Santo de Deus. E nessa noite, tu prepares os nossos corações para comer do pão e tomar do cálice, e nos lembrar que Jesus está aqui conosco, que Jesus se faz presente no nosso meio. Ele é aquele cuja força aparece no meio das nossas fraquezas. Ele é o poder que se aperfeiçoa no meio das nossas fraquezas. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós te rogamos, Senhor, consagra o pão que vamos comer, consagra o suco que vamos beber, que seja lembrança do corpo e do sangue de Cristo derramado, para que mesmo no meio das nossas fraquezas, nós sejamos fortalecidos por meio daquele que nos amou, por meio daquele que, ao olhar para as nossas fraquezas, para os nossos pecados, não teve pecado algum, mas estende a sua mão e nos levanta, nos põe de pé e nos leva para a presença do Abba, do Pai. Louvado seja o teu nome, nós te bendizemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, você permanece no teu lugar, né? A ceia vai ser servida, né, para você, e após ser servida, se aguarda um pouco, nós vamos ceiar todos juntos, em nome de Jesus.
feitos amigos de Deus. Olha para a sua vida. Eu imagino que quando você olha para o seu passado, salvo algumas exceções de pessoas que praticamente nasceram já sendo ensinadas a palavra desde pequeno, já foi mamando da verdade do Evangelho desde bebezinho, salvo essas exceções, olha para o teu passado, que você já viveu, as fraquezas que já se manifestaram na sua vida de pecado, de toda a sorte de pecado, e nós somos feitos amigos de Deus. Nós somos aqueles que um dia voltaram para a casa do Pai com as vestes sujas, com os pés descalços, tendo gastado todos os talentos e recursos que Ele colocara nas nossas mãos. Mas nós voltamos achando que Ele ia nos acolher como um trabalhador, mas Ele nos acolhe como filhos. Em outra linguagem, a Bíblia diz, como acabamos de entoar, Jesus diz: eu já não vos chamo servos, mas amigos. Amigos, fomos feitos amigos de Deus. E a ceia simboliza isso, que Deus é esse Deus que quer a nossa amizade, que quer a comunhão conosco, que quer que sejamos uma família com Ele. Por isso que o pão que vamos comer e o cálice que vamos beber é a lembrança de que a vida de Deus está sendo derramada sobre nós. E quando hoje nós nos lembramos das nossas fraquezas, também o Senhor nos lembra que o sangue de Jesus está sendo derramado sobre nós e que nos purifica de todo pecado e toda manifestação de fraqueza, porque por causa dessa sua fraqueza é que Jesus veio aqui para revelar a força de Deus lá na cruz do Calvário. Coma desse pão, toma desse cálice, com fé que Deus fortalece você, em nome de Jesus. Cantar mais uma vez, eu pedi para o pessoal do louvor, nós não combinamos, cantar mais um trechinho desse Nada Além do Sangue. Você acompanha conosco. Mas depois reunir a sua família, ou reunir alguns amigos que você queira
reunir por meio de uma videochamada, para vocês conversarem e orarem juntos. O objetivo é esse: ouvir a ministração, conversarem e orarem. Quem sabe você não tem um amigo em mente, alguém que você possa fazer, reúna a sua família, reúna você, o esposo, os filhos, para vocês ouvirem e depois conversarem e orarem. Tudo na presença de Jesus, crendo que nós somos feitos amigos de Deus. Amém? Amigos de Deus. Jesus disse: não nos chame servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas amigo sabe o que o Pai faz. Quem é amigo de Deus sabe o que o Senhor faz. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos nessa noite, te louvamos porque celebramos a ceia do Senhor, nos lembramos de que fomos feitos amigos de Deus, que tu derramaste em nós o Espírito que agora clama em nós: Abba, Pai, que deseja a presença do Pai, que almeja pela comunhão eterna com o Pai, e que assim seja, que esse teu povo reunido aqui, bem como o teu povo reunido na face da terra, Senhor, seja um povo cujo coração clama por Ti, clama pelo Pai, sabe que é livre, sabe que foi feita amigo, amiga de Deus. Que a bênção do Senhor se derrame sobre nós, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que toda a consolação, todo o sopro vivificante do Espírito, todos os dons espirituais necessários sejam derramados sobre nós, para que nós sirvamos ao Senhor com alegria, aonde nós estivermos, para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã.